Você quer puxar? Opa, boa, Vini. Bom, estamos começando mais um Syncap da Greenpeace Brasil. Daí, bom, a gente tem um monte de coisa para conversar, mas vamos começar com o nosso primeiro passo, né, que é sempre o nosso check-in. Então, eu chego ansioso porque tem muita coisa acontecendo. Era para eu ter viajado hoje, a viagem não rolou, meu carro deu um problema. Mas, bom, eu tô aqui hoje daí por causa disso, então isso também é uma coisa boa. E passo para o Pablo. Tá por aí, Pablo? Alô, galera, tudo bem? Também chego um pouco ansioso para compartilhar as coisas que estão acontecendo e deu um toque na Luciana, falei, adicionei o Leandro, que é um ativista agrofloresceiro do Rio, que está num projeto lá, tem uma reserva lá perto, tem muita semente lá, tem tem uma galera que produz muitas mudas lá. E ele tá aí querendo fazer viveiro também. Conheci, conheci um índio também do Pinambá que tá querendo fazer reflorestamento. E aí agora é como a gente pode fazer os projetos da gente. Eu pensei em viveiro, porque a gente tem a deficiência aqui de muda e que gera muita formação também, a produção de muda, rustificação, plantio. Então, para seguir uma linha, e estou aqui para compartilhar isso. Passa aí para a Luciana. Boa tarde, é a minha primeira reunião. Eu não entendi muito bem o que é esse passa para o próximo, mas sou daqui de Alagoas, a gente está começando uma agrofloresta, também um viveiro de mudas florestais, que inicialmente esse viveiro era para nossa agrofloresta, mas a gente já está pensando em trabalhar comercialmente também pela falta de viveiros com Renasem, autorizados para comercialização. E o nosso foco é esse. Agrofloresta, talvez galinha na agrofloresta, mas aos poucos, e viveiro florestal. Passo. Ai, ai, ai. Pra quem? Eduardo já falou, né? Não, Vocês querem saber do meu projeto, é isso? A gente quer saber como você está chegando, Eduardo. E mais você pode também falar sobre o seu projeto. Desculpa, eu não sabia. É, Bom, na verdade, já eu fiz a última jornada do Agroforest DAO. Eu sou aqui de Registro, né? Sul do estado de São Paulo. Tem uma agrofloresta aqui com foco em banana. Investindo agora bastante em cacau, plantando também cupuaçu, mas a gente tem mais ou menos umas 15 variedades plantadas. Um foco agora para essa primavera e verão é fazer um viveiro aqui para a gente ficar mais sustentável, autossustentável em termos de mudas. E é isso, sempre tentando enriquecer o nosso plantio aqui. Desculpa, minha gata está miando bastante. Passa para quem, Eduardo? Vou passar para o Vinícius. Vamos dizer que não. Vamos pegar a bola do Vinícius, porque é o Vinícius que vai anfitriar aqui. Então nós já Não, temos. não, pode passar pro Vini. Mas é que ele que vai anfitriar, então ele vai ficar com a bola por vez. A última bola, a última passada de bola. Bom, eu Então, eu vou chego passar Sou eu que para tô você. anfitriando hoje, Né? querida. hoje. Hã? Como é que Sou eu que é? tô anfitriando hoje. Eu que comecei a. Sabia? Eu que Então tá, comecei. então beleza. Então é. Ok, pode, Vinícius, fica à vontade. Matei no peito e passei para você, virou, manda ver.
Deruila? Caiu, Deruila? Caiu, né? Não, tá aí. Fala Vocês aí, estão me Vini, ouvindo, como gente? você tá chegando? Eu tô chegando bem. Chegando bem. O dia foi super intenso, um monte de coisa. E estamos aí dispostos a tomar várias pílulas verdes. Chegando bem. A Deiro tá indo aí? Vai lá você, Deiro. Acho que ela Ela caiu, hein? caiu. Deruila voltou? Tive que sair porque eu tava duplicada, né, gente? Na verdade, tem um L3 aqui que não sou eu. Ou sou eu agora? Não, não é eu. Que adoro essas loucuras que acontecem na internet. Bom, Vinícius, desculpa não te ouvir, mas espero que seja bem. Bom, eu chego um pouco em órbita de muitas coisas. Ah, agora não, não sei. Bom, enfim, chego em órbita de algumas coisas mas foi bom porque deu um backup assim de muitas coisas, deu uma limpada assim das minhas visões de mundo. Isso é ótimo para criação, cocriação. E sigo aí, passo para o Cauê, nosso anfitrião de hoje, que precisa gravar essa conversa ou não. O Vini começou a gravar, eu achei que ele ia puxar, daí ele começou a gravar e eu que tava falando, daí eu só dei pro segmento. Sabe como eu sou bem desse sentido do orgânico, né? Então eu deixo fluir. Mas eu acho que a gente pode falar, eu posso falar um pouquinho, mais por isso que talvez seja interessante eu estar anfitriando agora, assim, para dar uma conectada com o que tem rolado, né? Eu acho que tem algumas coisas importantes para a gente conversar. Bom, primeiro eu vou começar com uma notícia triste que aconteceu. É uma pessoa muito importante para o nosso ecossistema da Greenpeace. Ela faleceu quando estava indo para a DevCon, sofreu um acidente. Foi, assim, realmente uma surpresa para todo mundo, assim, sabe? Semana ah, passada, a retrasada também, essas duas últimas semanas a gente ficou bem focado nisso, sabe? Foi, pô, até me tocou, assim, ver o quanto que a galera da rede se juntou para dar o apoio para a família e para custear todos os custos e e muitas das coisas que eles iam precisar, sabe? Então, fiquei realmente tocado, assim, de ver o poder de comunidade da galera. Foi um movimento bem legal. Eu acho que isso vai, apesar da importância que o Easy tinha, né, e da pessoa que ele era uma pessoa que estava explorando todos. A imagem que criaram dele, fizeram uma NFT, assim, né, para arrecadar fundos para a família dele. E fizeram uma imagem dele olhando para o horizonte, assim, com uma bolsinha cheia de adesivos de diversas iniciativas que ele foi se conectando e carregando, vamos dizer, pelo mundo. Então foi uma imagem muito simbólica, assim, sabe? Eles conseguiram arrecadar bastante recursos com isso, foi bem legal. Mas, bom, a gente começa com essa notícia triste, mas ao mesmo tempo a celebração de tudo que ele construiu, assim, e que, pô, fortaleceu bastante o propósito de quem está construindo hoje a Greenpeace Network, né? Fora isso, a gente teve também a gente está para receber o pagamento dos rounds, né? Do Bitcoin 22. A Greenpeace Brasil ficou em quinto lugar. A gente teve um desempenho realmente incrível. Não, nossa, sem palavras. A gente ficou na frente de muitas iniciativas assim. Já possui uma comunidade grande. E o mais legal é que eles utilizaram um modelo para calcular os resultados, onde quem tem bastante interação na rede, e quem já conseguiu comprovar através das interações que é um humano, sabe, que não é um bot que foi criado para isso, né, só para doar no round, a gente conseguiu aumentar a quantidade de match. Isso é um sinal muito bom, porque significa que as pessoas que estão utilizando além do passaporte, elas também estão conseguindo comprovar através das transações. Então, isso foi bem legal. A gente conseguiu ter ao todo US$ 2.400, pegando em quinto lugar. E para mim, assim, acho que vai ser muito legal, porque vai fazer a gente. Todo esse recurso a gente consegue utilizar em torno da construção da governança, né? Então, a gente tem mais flexibilidade.
A gente já tem um recurso do Climate que a gente recebeu no passado, é um recurso que foi, uma parte dele foi disponibilizado pela Shell. É uma das questões que a gente, quando está submetendo o grant, eles perguntam se você quer aceitar ou não. No passado eu neguei e eu levantei essa questão na rede e gerou um pouco de polêmica. Então, dessa vez, e até dentro da rede isso aconteceu também, então dessa vez eu decidi aceitar e garantir que esse recurso seria utilizado para a iniciativa tivesse realmente com a mão na terra. Então, foi, esse dinheiro está lá aguardando, assim, a gente tem cerca de US$ 5.900. A gente já tem alguns projetos que estão ao redor, que a gente já está destinando, né? Mas o que a gente está investindo tempo agora, bastante, é em criar o caminho para receber propostas. E a gente colocar tudo isso num ambiente onde a gente consiga, sabe, colocar o nosso apoio, aumentar, conforme as coisas vão se desenvolvendo, a gente, e dentro do Gardens a gente consegue criar um sistema bem interessante para isso. Então, o que eu vou compartilhar com vocês, que eu posso compartilhar no finalzinho, né? Um link que eu já compartilhei ali no grupo. Bom, eu vou compartilhar agora, daí vocês já podem dar uma olhada. Aqui nesse link que eu vou mandar para vocês, vocês vão ter acesso ao Charmverse da Greenpeace Brasil. Eu montei uma página inicial bem básica, só com alguns recursos. Eu não sei se a experiência de usuário está funcionando do jeito que eu estou imaginando, mas a ideia inicial nessa página é quem ainda não está no Charmverse, quem não tem um papel ali dentro para acessar todos os diretórios, vamos dizer assim, clica nesse link que eu coloquei bem destacado, assim, de clica aqui para entrar. Isso vai ser um convite para o espaço. Então, quando você clicar, vai aparecer ali aceitar ou para entrar. Aí você, ao aceitar, você vai ter a possibilidade de submeter propostas. Então, quando você for ali na aba de propostas, você vai poder criar uma. Vai ter um botãozinho de criar ali. Então, quando você criar, você seleciona a de alocação de recurso e você consegue submeter uma proposta simplificada, que a gente já consegue tá revisando e discutindo ela, sabe? E, bom, eu acho que isso já é o suficiente para a gente, no sentido de workstream, para você ser bem sincero. Eu gostaria de ouvir uma apreciação de todos vocês, dúvidas e tal, mas e daí talvez a gente possa entrar mais numa parte de mapeamento mesmo, porque eu acho que está faltando a gente conseguir olhar mais para nós mesmos, olhar para dentro, assim. Então, vamos fazer uma rodada de apreciação, daí a gente passa para você, pode ser, Vini? Pode sim, querido. Vai lá, manda ver. Beleza, então. Então vamos começar com você, Edu. Se tem alguma dúvida, se já chegou a conseguir entrar no Charmverse, fala aí. Eu sei que o Pablo já fez uma exploração também, então depois eu ouvir o Pablo vai ser legal. Mas manda ver. Bom, acabei de entrar aqui, já aceitei o convite. Tô dando uma olhada, assim, bem legal, assim, a entrada. Ah, preciso dar uma investigada maior, assim, não tinha visto ainda essa página não, ô, Cauê. Não, isso é bem recente, tá, gente? Eu fiz na semana passada, foi um momento ali que eu consegui separar para isso. Eu acho que é um prosseguimento que eu tenho que dar. E seria bem legal ter mais gente na construção disso, então quem quiser chegar junto, sabe, para aprender às vezes como mexe na plataforma e tal, a gente pode estar fazendo isso em um espaço nosso mesmo, de cocriação. É só uma pergunta, na parte de projetos, agora que eu aceitei o convite, eu coloco o meu projeto dentro, então, dessa Charmverse da Greenpeace? Não, você, ao aceitar, você pode ir na aba de propostas e você vai ter um botão ali azul que chama criar ou create, que está escrito create. Aí você pode clicar nele, vai ter vários templates para você escolher. Você escolhe o último, eu acho, que é a alocação de recursos. E daí isso já é um template de uma proposta de como que pode ser, por exemplo, pensando que a gente já tem um recurso que a gente recebeu do Climate.
A gente tem um projeto hoje que é para a gente construir um espaço de convivência numa comunidade lá na Tijuca, no Rio. Então a gente já tem uma parte do recurso que a gente já está fazendo essa primeira interação e fazendo todo esse template em cima desse projeto, que é o do mutirão, que vai acontecer dia 30. A gente vai começar a construção. Então vai acontecer o evento do Rerê, né? Do encontro de todo mundo, das conferências no dia 29, a gente já vai aproveitar e fazer um mutirão no dia 30, que eu vou estar lá no Rio também, então já vai ser essa oportunidade. Então esse é o projeto que a gente já, vamos assim, já tá tudo certinho, assim. Eu ia falar engatilhado, mas eu não gosto da ideia da, de uma arma. Então não é engatilhado, tá tudo encaixadinho, assim, sabe? Tipo, tá tudo meio que, sim, já tá Tudo quase mão sincronizado. na massa, a gente tá pronto. Tudo quase sincrônico, isso. Então a gente está pegando Tá, essa experiência como referência. A gente percebeu que é interessante ter uma pessoa que fica como se fosse responsável por executor do projeto, e essa pessoa que vai receber os recursos para converter. Então a gente percebe, e daí a ideia é que o Pedro estaria agindo. O Pedro foi quem trouxe a proposta, e ele já trouxe meio que num PDF, assim, com várias informações que a gente foi trocando. Então ele já meio que cumpriu essa função, sabe? Daí agora ele que ficou responsável de fazer os orçamentos, fazer os registros de uma forma que a gente possa consultar depois. Então daí eu acho que esse papel ele acaba sendo importante, sabe? tá. Só para eu entender, então, eu posso entrar com uma proposta para receber recurso da Greenpeace. Por exemplo, né, eu capturei essas abelhas aí sem ferrão, vou precisar de caixa de madeira daqui a 60 dias. Ahm, Uhum. Aí eu vou lá, coloco proposta e aí vai ser aceito ou não, e aí eu receberia o recurso no meu Isso, MetaMask. Hum, essas propostas, elas vão passar pelo Charmverse. Aí o caminho que a gente quer fazer é levar todas essas propostas para o Gardens, onde todo mundo que tem o token Grow, que faz parte do nosso ecossistema e ganha token e vai, vamos dizer, por enquanto a gente está só fazendo um airdrop para ser bem controlado, mas a gente quer uhum. criar mecanismos de ser distribuído para todo mundo que contribui, todo mundo que está fazendo parte, assim, todo mundo que chega nos encontros e tudo isso, entendeu? Inclusive, eu vou até fazer uma POAP para a gente hoje, antes da gente terminar. Você já tem carteira, então se vocês já tiverem um aplicativo de coletar POAP, que é o que chama POAP Home, vocês já conseguem coletar a POAP dos nossos encontros, isso já vai valer para receber token Grow. Então é mais ou menos essa ideia. Daí com esses token grow a gente pode todo mundo lá no Gardens colocar o nosso apoio para as propostas, para as diferentes propostas que a gente vai ter, entendeu? E quando elas atingirem um determinado threshold, elas vão ser aprovadas e isso já pode ser executado. Tá legal, perfeito. Bom, então eu passo para a Luciana. Oi, boa noite. Eu entrei ontem quando o Pablo me mandou o link e o Pablo me mostrou assim rapidamente na reunião, Lu, você vai por aqui, por aqui, por aqui. Aí quando a gente desligou, eu entrei e consegui fazer tudo o que ele ensinou, vi os dados que precisa para preencher, assim, achei que está bem tranquilo, bem intuitivo e fácil, né, da gente chegar e cadastrar nosso projeto. Eu tenho uma dúvida, sim, que eu até perguntei, mas em relação a o que que a gente pode solicitar, assim, até quanto, o que que a gente pode, né, pedir de apoio. Ótimo ponto, ótimo ponto. No Gardens tem um mecanismo que funciona assim. Quanto mais recurso do Tesouro uma proposta estiver pedindo, mais aprovação ela precisa. Então, existe um limite ali que a gente pode estabelecer, que é o máximo que uma proposta pode pedir de recurso. E daí, baseado nisso, maior vai ser o threshold, esse limite, né, que precisa ser atingido para a proposta ser executada. Eu acho interessante isso porque cria essa dinâmica, né, de que, por mais que às vezes a gente tem um plano maior, que a gente gostaria de ter recurso, mas às vezes a gente dividir isso em algumas partes e trabalhar com os módulos, né? Algumas coisas assim que podem ser feitas
Eu acho que isso é um jeito interessante, acaba colocando a gente nessas, para pensar nisso, assim. Obrigada, Cauê. Não sei se respondeu sua pergunta, Lu, mas você acha que faz sentido? Tipo, Sim, faz sentido. Tem um macro, mas eu posso pedir um terço do macro. porque pela dinâmica que ele até estava apresentando para a gente, se a gente faz uma proposta que pede, vamos dizer, o máximo do que a gente estabelece como limite para a proposta, ela dificilmente vai ser aprovada, por causa de como funciona o mecanismo, assim. Então, vamos dizer que uma proposta, às vezes, ela vai chegar, para atingir o máximo, ela precisa receber 100%. Só que o mecanismo funciona de um jeito que, para você atingir 100%, é muito difícil. É, tipo, quase impossível, assim. Por causa que a gente vai ter várias pessoas distribuindo, o apoio deles, né? E o que é mais interessante é que, conforme a gente pode estabelecer também esse apoio que você coloca nos projetos, ele pode crescer, ele pode aumentar de acordo com o tempo. Então, pode ser que a proposta não seja aprovada agora, mas ela vai ser aprovada, depois, só com o apoio que ela já tem, que foi crescendo ao longo do tempo. Então, isso também é algo bem interessante. Dá as boas-vindas aí ao Atos, que chegou junto. Se já quiser puxar, Atos, já puxa sua apreciação, assim. A gente fez um check-in e agora a gente está falando um pouco do contexto. Eu falei do tesouro que a gente tem do Climate, falei do quanto a gente recebeu agora do Growing Gardens para construir essa estrutura que a gente está conversando, e comentei do projeto do Luzes da Manhã, do CPP. Falei tipo, já fiz esses pontos. Assim, daí agora a gente está fazendo uma apreciação. Daí eu já mandei também o link da Greenpeace, aquela home que eu montei mais ou menos básico, assim, para a gente já partir de lá. Já mostrei mais ou menos como fazer as propostas. Daí é sobre isso que a gente está falando agora. Assim, a gente estava fazendo uma apreciação sobre isso. Então, se quiser já fazer seu check-in e fazer sua apreciação. Obrigado, Cauê. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu cheguei um pouco atrasado, estava resolvendo algumas outras coisas aqui, pendências. Mas, cara, que bom, que legal que vocês já iniciaram essa dinâmica. A minha apreciação em relação a isso, cara, eu celebro que a gente está conseguindo já ter alguns modelos já de, de governança mesmo, né? De como fazer as coisas, de como expressar essa convicção, fé ou acreditar, expressar isso em tokens, e como a gente, né, faz o uso da plataforma com essa mecânica. E eu acho que daqui para frente é só utilizando mesmo, porque eu lembro até daquele encontro que a gente fez com o Paul, assim, falando sobre isso. Bom, a ideia é, enquanto a gente estava lendo o material sobre o Gardens, como é que ele funciona, como é que é essa política, essa mecânica, né, dos cálculos, como é que é feito, o que que é a convicção, você tem que botar stake de tokens e depois você coloca aquela quantidade de tokens para votar em propostas, sabe? Isso fica um pouco, fica em um lugar do conhecimento, mas quando a gente começa a experienciar mesmo e usar a plataforma, que isso fica, nossa, pode crer, entendi. E eu acho que o caminho natural é isso. Vamos começar a usar agora e aos poucos eu acho que a gente vai chegando em modelos melhores de como colocar as propostas, de como, enfim, só a utilização mesmo, a experiência que vai trazer mais clareza mesmo sobre isso tudo. Pelo menos foi a minha percepção, né, de quando, sabe, quando explicam pra gente e quando a gente de fato usa. E eu acho que é aí que vem o real aprendizado, o enriquecimento. Eu acho que a gente está no caminho natural e evolutivo disso. Celebro isso com vocês. Volto para você, Cor. Boa, velho. Celebro também e passo pro Pablo. Acho que só falta ele para. Acho não, falta a Dero e o Vini também. Bom, então, galera, eu achei massa aí essa forma da gente poder estar contribuindo.
Eu tenho uma dúvida que é na escolha do seu papel. Tipo, tem explorador, alquimista, agente, onde que a gente escolhe isso? Queria saber também se eu posso fazer um projeto à parte onde eu ser um mentor, que é para a aldeia Tupinambá de Olivença, e eles estão com a associação, tem vontade de fazer um reflorestamento lá. Aí eu conversei rapidão com um mentor de lá. Eles têm uma associação, mas eles têm uma dificuldade porque eles são analfabetos e daí tem que ter um suporte para fazer projeto, essas coisas assim. E daí eu vou fazer para Viveiro, né? Porque é a demanda daqui da região. Aí eu conversei com a Luciana, ela também sincronizou. E daí eu queria saber aí se tem como fazer. Tem um amigo que é apicultor aqui, só que ele está no sertão. E daí ele não pode sair da área dele, mas ele tem bastante experiência com abelha nativa. Ele criou na área dele um jardim aromático. Então eu vi que ele tem um potencial para ser um mentor para a rede, com formação, né? A gente vê se ele agora eu tenho que já conversei com ele, mostrei, falei do Greenpeace, só que ele não tem muito tempo para estar conectado. E daí ver se a gente pode desenvolver isso para ele ser um. Porque a gente pode estar criando essa formação para fortalecer a rede, né? Tanto a Agroforestal quanto a Greenpeace, porque é interessante, né? Caminhar essas duas coisas juntas, as abelhas polinizadoras com as agroflorestas. E é isso, eu só estou agora mesmo com essa. Ah, uma outra coisa também é que, assim, para a gente fazer as propostas, a gente tem que fazer pelo computador, né? Porque para enviar PDF, criar PDF, então a gente tem que entrar pelo computador. E quando eu fui entrar pelo computador, a MetaMask não consegui entrar nem no Linux, nem no Windows. Aí eu tive que ir lá, desconectar tudo, para depois ela conectar. Isso foi uma coisa que aconteceu na minha máquina, pode ser que não aconteça nos outros, mas a gente tem que ter essa visão que uma outra coisa também. Aí quem está num computador não pode instalar o Impact Mine, então tem que ter essa orientação. Então, para instalar o Impact Mine tem que entrar pelo computador, pelo celular. E o Impact Mine é no celular. E foi essas dificuldades essas coisas que eu identifiquei, né? E é isso. Passo aí Não, para beleza, Deru. cara, ótimo. Agradeço o feedback, cara. Eu acho que, antes da Dero falar, acho que eu vou esclarecer um pouquinho esse lance dos papéis, né? Esses papéis, eles surgiram com um trabalho que eu estava fazendo, que eu estava querendo propor em torno de um programa de controle de leucena. Basicamente, o explorador é quem está fazendo a exploração e encontrando o problema, o alquimista é quem está analisando os dados ali e refinando isso, e o agente é quem está executando uma ação, assim, para a solução desse problema, vamos dizer. Eu acho que o que eu estou querendo propor para esses papéis dentro da GraphQL, talvez eu precise trabalhar melhor nisso, e eu acabei é, não, não dando tanto foco nisso, é que a gente pode ter, por exemplo, hoje,
quem traz o projeto, por exemplo, você citando todas essas pessoas que podem fazer parte, né? Eu percebo que você está fazendo esse papel do explorador. Então você tá cumprindo esse papel. Quando você traz isso para pensando que todo mundo pode cumprir todos os papéis, tanto de explorador, de alquimista, como regen, é mais você entender como que você vai atuar nessa, como agente regen, né? Como você vai atuar nesse projeto. Então você está sendo o explorador, quem está trazendo, né? Você precisa de alguém que crie uma solução às vezes, que vai ser o alquimista, mas você vai ser quem vai executar. O alquimista também pode ser, sei lá, quem vai ser o gerente de execução do projeto, né? Então, eu acho que essa é mais ou menos a ideia do que eu tô querendo trabalhar, assim. Assim, Cauê. E aí daí a gente aí tipo escolha seu papel. Aí eu confundi aqui, tipo, na hora de fazer o projeto, falei, será que eu vou ter que botar esse papel em algum lugar aqui ou é mais para mim entender? É mais pra gente mesmo. Eu acho que é mais uma forma que a gente pode, por exemplo, a cada 5, a gente pode começar a se reconhecer dessa forma, né? Como alguém que, tipo, é um conector, que faz exploração e faz a conexão, sabe? De trazer os projetos, que enxerga essa sinergia de valores e propósito. Então, e daí a gente tipo, consegue manter uma gama de atividades desde que a gente alinhe só qual que é esse escopo, né? De cada. Eu tô chamando de uma palavra meio complicada, chama ontologia, que é uma forma de você categorizar as coisas assim, uma coisa de uma forma bem bem simples, que possa ser inclusiva. É mais ou menos isso. Bom, mas eu acho que a gente podia ouvir o Vini também. Eu queria saber o que ele acha desse caminho, e qualquer proposta também que ele tenha. Eu acho que a gente poderia falar também de como que poderia ser a comunidade do círculo originário. Daí, não sei, o que você acha, Vini? Você está perguntando sobre. A gente pode começar do ciclo ordinário depois. Vamos terminar a rodada de apreciação aí, não é isso? Eduardo, a própria Aderoíla também. Fica à vontade, Ah, querido. grata, Vinícius. Grata, Cauê. Bom, eu só celebro, porque isso já anda caminhando há alguns meses e agora está se materializando. As pessoas estão aderindo, estão entendendo o Chamiverso, estão querendo se reconhecer em funções, em papéis. E Eduardo agora percebeu que pode sim receber recursos através de propostas aprovadas. Isso para mim é um sonho se realizando aqui na matéria, então eu estou muito feliz. Só celebro, não tenho nenhuma coisa para falar, tirar e nem para colocar, porque para mim está pleno, está incrível. Passo para você, Vinícius. Então, vamos lá, galera. Eu acho que a gente está agora com 18 e 12, não é isso? 18, 11, 18 e 12. Eu preferia, em vez de a gente partir para abrir aqui, né, o Miro da Green Pill, né, Brasil, e olhar onde nós paramos, fazer a memória onde nós paramos, né, da dinâmica do mapeamento relacional que a gente vinha fazendo para se tornar um mapeamento básico. Eu acho que a gente poderia dedicar um Syncamp só para isso mesmo, porque a gente poderia evoluir bastante, né, dedicado só para isso. Eu preferia, eu ia aproveitar, eu não sei o quanto a Luciana
e o Eduardo estão a par, né, da dinâmica da Gardens, né? E já que ela está se tornando, vai se tornar, já se tornou seminal, né, com relação à governança on-chain, né, da Greenpeace Brasil. Então seria legal você e o Atos, uma proposta, claro, né, de vocês acolherem ele, fazerem o host deles nesse sentido, assim, né? É, o Pablo, eu acho que já está mais que sabido com relação a isso, mas acredito que a Luciana e o Eduardo ainda não estejam, posso estar enganado. O que vocês acham? Ah, eu acho que como a gente conseguiu gravar o Syncap passado, Vini, eu acho que isso pode até ser uma forma que já dá, a gente já pode buscar já essa gravação e tentar olhar para ela fazendo alguns recortes, porque acho que a gente vai precisar disso mais vezes, sabe? Então, como a gente fez um grande overview no Syncap passado, eu acho que seria legal a gente talvez olhar pro Miro, até para geolocalizar, sabe? Geolocalizar no sentido de ver os diferentes graus de proximidade, né? Ver os ciclos que a gente passou, acho que talvez fosse interessante. Mas a gente também pode falar do evento, de uma piscininha para o evento, se isso for também você achar. O Mas fica à Atos vontade, o né? Atos está com a mão digital dele levantada. Fala, querido. Obrigado, Vini. Obrigado, Cauê. Eu estou no corredor do prédio aqui. Eu deve estar dando um pouco de eco, mas acho que vou ser breve. Eu tenho uma sugestão quanto a isso. Fala no Ontem banheiro. mesmo a gente estava. Não, estou no corredor do prédio. Tá, tô dando bastante eco. Parece? Deve parecer mesmo. Se liga, eu tenho uma sugestão. Eu acho que a gente podia mandar aquele material lá do Gardens, Cauê, traduzido, que é aquele onboarding inicial, e em cima dele depois a gente faz um sync-up dedicado para acolhimento. Não só para a Luciana, para o Eduardo, mas para outras pessoas também. Mas a gente já tinha visto que aquele primeiro material lá do Gardens, que foi feito por eles, é um ótimo tutorial, só falta a gente traduzir e deixar disponível. Então seria essa a minha sugestão. Sim, é uma ótima, é uma ótima. Eu acho que o Gardens, por si só, ele vai ser. A gente a gente vai ter essa exploração junto, assim, a gente vai poder ter esses momentos para explorar junto. E uma coisa que eu acho que seria interessante é a gente começar a ter as nossas propostas no Charmverse mesmo, sabe? E conseguir usar o Charmverse como a nossa casa, assim, tendo, sabe, um objetivo bem claro, assim, de como que tudo está funcionando e a gente conseguindo desenvolver esse espaço junto. Eu acho que isso também seria uma coisa bem legal. Mas o que que você acha, Vini? O que que você gostaria de fazer? Então vamos fazer o seguinte. Eu acho que, eu não sei, eu acho que a questão da piscininha, ela exige, acredito eu, né, para Eduardo e para Luciana, toda uma primeira apresentação, né, toda uma contextualização, acredito eu. Mas com relação à interface do Rerê, perdão, a interface da Greenpeace Brasil com o Rerê, seria bacana apresentar o híbrido da Greenpeace, né? No sentido deles perceberem a interface, né? A própria Uhum. interface, a aderência com os 8 paradigmas, as diferentes camadas cibernéticas de internet, as economias políticas, enfim. O que você acha disso, Cláudio? Eu acho uma ótima, cara. Eu acho uma ótima. Eu acho que isso é um ótimo alinhamento. A gente já pode ter outros insights em cima dos paradigmas. Eu acho que é uma ótima. Então, galera, vamos nessa. Eu vou compartilhar a tela aqui, vocês me dizem se abriu direitinho, tá? E
a gente já começa a brincar aqui, tá? É, tá meio lentinho aqui, mas pode deixar que tá lenha hoje, mas a gente chega lá. Abriu já aí, galera? Aqui em São Paulo não abriu, não. Aqui em Rio Claro também Registro também É, não. Aqui na Bahia gostei. também não. É, galera, a Deroína chegou bem humorada, hein, gente? Caraca, É que coisa difícil a linda. namorada, Isso hein? aí é meditação, né, Deru? É. A alegria está relacionada com a criatividade. Bem, vamos Claro. lá. Bem, eu acho que agora vai, galera, porque depois de passar por todos esses lugares aí, não tem como não abrir, né? Passou por todos os lugares. Vamos lá. Abriu aí? Aqui agora foi. abriu. Sim. Tá. Abriu. A primeira coisa que eu vou fazer é um passeio aqui, que o Pablo já viu umas 3 ou 4 vezes, que eu acho que até que o Pablo pode apresentar. Quer você apresentar, Pablo? Tô brincando. Ah, É, você que é o mestre de cerimônia. é, eu vou apresentar isso aqui, eu acho que o Eduardo e a Luciana vão curtir bastante, porque passa um entendimento dos tempos complexos que nós estamos vivendo, entendeu, gente? A gente está vivendo um tempo muito complexo. Isso aqui é uma forma de você se ecolocalizar com relação a toda essa complexidade que nos cerca, tá? Que não é pouca, né? Vocês estão vendo aí, no meio, vocês devem reconhecer, né? Vou perguntar para o Eduardo se ele reconhece o que está aí no meio e para a Luciana. O que está aqui no meio? Onde está meu cursor aqui? Isso aí são os As objetivos lá ODS. eu já vi isso aí. Mas Vocês têm é os noção? Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, não é isso? Isso, exato. Exatamente. Então você imagina o seguinte: hoje a principal economia política do planeta é essa macroeconomia em gigantes cadeias produtivas intercontinentais ligado a um frenesi constante de um consumismo, de um hiperconsumismo. Vocês concordam comigo? Sim. Essa economia política, né, ela soterrou todas as demais. Ou seja, todas as outras economias políticas que sempre fizeram parte da, da, da criatividade e da imaginação da nossa espécie, né? E tiveram pessoas preocupadas a querer mapear o continente afora, junto a aborígenes, australianos, junto a várias etnias africanas, junto a várias ilhas do Pacífico, junto aos interiores das Américas Latina e Central, etc., as outras economias políticas que não são, por natureza, monetaristas. Vocês sabiam, vou perguntar para o Eduardo e para a Luciana, vocês sabiam que existem outras economias políticas que não são monetaristas, hoje ainda existindo no planeta? Você fala base de escambo, assim? É, exatamente. A primeira impressão que dá é essa, né? Escambo, troca, não. Tem outras formas para além da troca e do escambo, né? Que a gente que ficou no nosso imaginário, né? Aí educacional, vamos botar assim, né? Mas tem muitas outras economias políticas que são baseadas, que, ou que se baseiam na biomimética da natureza, né? Ou que estão integradas com a natureza, ou que geram riqueza conforme a natureza gera riqueza. Eu acho que seria talvez os indígenas, né? É o que vem à nossa cabeça, né? De pronto, né, Eduardo? Mas acredite que você não, vai muito além dos indígenas, dos aborígenes, etc. E essas economias, elas existem até hoje, né? Só que elas estão soterradas por essa macroeconomia, essa economia política maior, que é essa macroeconomia hiperconsumista, correto? E o que eu fiz aqui? De um lado, eu coloquei aqui, a partir de um estudo que é a Accenture, tá? A Accenture é que trabalha com business intelligence, com inteligência de negócios para corporações e governos, né?
de uma pesquisa que eles fizeram com as 2.000 maiores empresas, né, do planeta em 2023, querendo entender a aderência das mesmas com relação aos ODS, aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, certo? E aí, olha só a pesquisa que deu. 60% delas está operando no convencional, ou seja, negócios usuais continuando explorando e poluindo, né? 18% delas estão paquerando entre o net, 18% delas estão paquerando entre o carbono neutro, que é ligado ao chamado mercado de crédito de carbono, né? E ao net zero, que é a mitigação máxima e redução efetiva, né? De qualquer gás de efeito estufa, né? E o que é mais incrível é o seguinte, né? Desses 18%, 35% não conseguiu continuar fazendo investimento, né, de net zero. Ou seja, então tem um percentual ainda menor, né? Se tem 8% ligado a net zero, tem menos de 6% hoje, né, que estão efetivamente fazendo esse investimento para mitigação máxima e redução efetiva de gases de efeito estufa do planeta, das 2.000 maiores empresas. O grosso ainda está aqui. E o detalhe é o seguinte, né? É esperado que, junto com os governos, isso aqui mude a nossa realidade que nós estamos vivendo hoje, né? Desse colapso climático, ecológico que a gente está vivendo, né? Com a perda de muita biodiversidade. Só que não, né? Evidentemente que ter 18% já é alguma coisa, né? Melhor que nada, né? Mas é muito pouco com relação à maioria delas. A segunda coisa é que eu botei aqui em cima de forma muito resumida, né, as outras economias políticas, categorizadas como restaurativas, reconciliatória e regenerativa, né? A restaurativa são humanos e comunidades fazendo coisas para a natureza, que é exatamente onde se encontra hoje a Greenpeace Brasil. Ela está buscando apoiar quem faz coisas para a natureza, para quem está reflorestando, para quem está mapeando espécies invasoras, para quem está fazendo compostagem, para quem está fazendo clean-up enfim, para quem está fazendo coisas para a natureza. Então, se você perguntar hoje qual a economia política que o projeto Greenpeace Brasil está nascendo, né, a referência maior é a restaurativa, tá? Ou seja, ainda não está aqui no reconciliatório, que são humanos e comunidades como parte integral da natureza, correto? Ou seja, ainda vai ter oportunidade, de repente, da Greenpeace estar apoiando, estar acolhendo, estar trazendo para dentro esse tipo de economia e os projetos ligados a esse tipo de economia, né? Que aqui no Brasil são vários, né? Dentre os quais os quilombolas, por exemplo, tá? Fora, evidentemente, as comunidades rurais tradicionais, misturadas, né, misturadas com os indígenas, etc. Bem, o regenerativo. O regenerativo são humanos e comunidades fazendo coisas como natureza. Ou seja, é aquela coisa de você comer a fruta do ano, da estação, é aquela coisa de você entender que todos nós temos um ciclo circadiano, é você entender que a, tipo assim, a gente, se a gente estivesse em completa sintonia com a natureza do planeta, né, a gente naturalmente dormiria de noite, né, não ficaria varava a noite. Então, você tem uma economia, né, que flui conforme as estações do ano, né, uma economia que se modifica conforme as mudanças climáticas, ou conforme os fluxos, né, dos rios aéreos da Amazônia. Em suma, esse tipo de economia ela é completamente integrada, ela é regenerativa por natureza, né? E não, hoje não são muitos, são poucos, né, que estão aqui em cima de uma economia regenerativa. Aí do outro lado, o que a gente fez? A gente do outro lado botou as diferentes camadas cibernéticas de internet. Vocês estão vendo aqui? A Web 2, né, onde nós somos tratados como usuários, onde nossos dados são matéria-prima e viram produto para que essas big techs, né, que são um oligopólio, elas possam ganhar dinheiro em cima de você, literalmente, né? Então, essa Web 2 hoje atende quase 5 bilhões de pessoas. Mas a curiosidade maior, e que a maioria das pessoas não sabem disso, é que a Web 2 não está presente para os 8,5 bilhões de seres humanos que existem hoje no planeta, entendeu?
Luciano. Ainda não está presente para essa galera, né? E aí, e é interessante, porque nós temos aí mais, né, digamos aí, uns 3,5 para 4 bilhões de pessoas que nunca tomaram contato com a Web2, o que é uma coisa boa. Ou seja, então tem muita gente para, de repente, já fazer, né, o embarque para a Web3 DeFi, que a gente vai falar aqui em cima, ou Web3 Regen, que a gente está criando pelo Rere, né? Então, o que acontece? Aqui, aí o famoso mercado de cripto está aqui, a Web 2.5, degenerativa, Degen, que é só especulação, né? É onde está a finanças descentralizadas, onde está as chamadas stablecoins. Em suma, por que é 2.5? Porque ela depende dos primitivos culturais e tecnológicos da Web 2. Ela não criou seus próprios ainda, tá? E é isso, quer dizer, então ela ainda não dá para se dizer que a Web 2, o mercado de cripto é a Web 3. Olha que loucura, né? Ainda é 2.5, ainda tá criando, ou vai criar, ou se é que tem o interesse de criar os primitivos tecnológicos e culturais para se tornar a Web 3, ou seja, de uma forma realmente descentralizada. Na meiuca disso tudo tem o ecossistema, né? Tem o universo do Bitcoin, que é um universo à parte, né? Que a gente não vai nem entrar no detalhe hoje aqui, né? E entre a Web 2.5 degenerativa, né, e a Web 3 de finanças gerativas, de DeFi, tem várias propostas de gamificação, né, de mídias sociais, olha que legal, né, de mídias sociais descentralizadas, de ciências descentralizadas e de diferentes tipos de NFTs, né, os mais variados. E é aqui na Web3 DeFi que está sendo ressignificado o entendimento de bens públicos, né? A gente tem um entendimento de bens públicos na sociedade que a gente vive, mas é bem diferente da forma como a Web3 DeFi, o financiamento gerativo, entende bens públicos, né? E está se criando vários protocolos, dentre os quais o financiamento quadrático do Gitcoin, por exemplo, né? E o retroativo, tem vários outros. E está criando infraestrutura tecnológica para reconhecer, certificar e atestar. Então a gente pode, e é onde exatamente que a Greenpeace Brasil está atuando, tá? Ela está mergulhada profundamente nas águas da Web3 DeFi. Entendeu, Eduardo? É onde está localizado a Greenpeace Brasil. Pegou? Perfeito. Aí eu vou perguntar para a Luciana, se até aqui está tudo tranquilo. Luciana, eu estou indo rápido, entre aspas, porque, enfim, né, para também demorar horrores aqui fazendo essa apresentação. Sim, tá tranquilo, tô acompanhando. Claro que eu não vou Tá, decorar, mas estou conseguindo acompanhar. show de bola. Obrigado, querida, pelo feedback. Bem, aí o que acontece? O RE, esse protocolo, né, recursos gerativos, ele tem uma ambição. Qual é a ambição? É criar uma camada cibernética chamada Web3 Regen. Por quê? Porque nem tudo que é ligado à regeneração, principalmente a geração profunda, está presente na Web3 DeFi, né? A Web3 DeFi se preocupa muito com reflorestamento de biomas, se preocupa muito com lixo zero, se preocupa muito com criar cada vez mais mecanismos, né, monetaristas, né, criptomonetaristas, monetaristas e criptomonetaristas, para, por exemplo, para implementar projetos como os que vocês estão realizando, ligado a agroflorestas, etc., ou ligado à agroecologia, que é algo mais abrangente, né? Ou ligados ou para dar suporte para comunidades que fazem ali fazem digamos assim, preservam, né, a natureza, né, como muitas comunidades indígenas aqui no Brasil fazem, né? Em suma, mas não pega a amplidão da cultura da regeneração profunda, né? Quando a gente fala de regeneração profunda, a gente está falando de você se perceber um ser regenerativo, de você se perceber um ser complexo. Todo dia nasce e morre pele, né? Esse epitelial. Isso é uma forma de regenerar. Quando a gente se machuca, a pele também, né? Ela cura. Ela leva um tempo para curar, mas ela se regenera, né? Então, trazer essa consciência de que a geração faz parte das nossas vidas, né, para a gente conseguir regenerar o tecido societal de sociedades que estão tão neurotizadas, tão polarizadas, né, tão desumanizadas, tão com falta de empatia, com falta de capacidade de nos humanizar, faz parte da essência do que o Rerê quer, digamos assim, né, materializar como essa camada aqui, Web3 Regen, né, Web3 gerativo, né. Nesse sentido, a ambição do Rerê é não apenas proporcionar que você traga isso para o seu dia a dia, né, na forma de comportamento, né, de cultura que você vai gerar,
mas levar isso para o seu projeto também. Mas não para por aí. Também deseja gerar blueprints, ou seja, matrizes de geração de riquezas, né? Ligadas a economias não monetaristas, como a restaurativa, a reconciliatória e regenerativa, por exemplo, que não estão presentes na Web3 DeFi. Então, só para vocês entenderem que, nesse sentido, o ReRe, como um protocolo cybercultural, né, ele tem essa ambição, tá, de gerar essas matrizes de geração de riquezas, não necessariamente monetaristas, né, e que prezam a experiência da lógica da abundância. Né? Ou seja, porque a gente vive em sociedade com um grau elevadíssimo de escassez artificial. Né? Assim, a gente criou uma sociedade de massivas muito, muito, muito dependentes, né, do protagonismo do indivíduo. Né? O indivíduo é que segura a equação macroeconômica, né? Tudo é baseado no consumo, né, no consumidor, não no cidadão, no consumidor. Né? Criou sociedades onde o protagonismo, né, o agenciamento não tá com o cidadão, né, está com o consumidor, e mesmo assim o consumidor só consegue ter agenciamento se ele está ligado a alguma organização, ou seja, o protagonismo são das organizações, não das pessoas. Né? Então, se você olhar, é uma sociedade muito doente nesse sentido, né? E muito neurotizada. E o ReRe quer trazer a possibilidade de você ter uma relação diferente com a internet, uma relação regenerativa com a internet, uma relação onde você se vê como co-criadora dela, né? E onde a internet faz parte a sua própria homeostase, né? De uma forma positiva, de uma forma gerativa, e não dessa forma sanguessuga, né? Altamente polarizada, que a Web2 faz parte das nossas vidas hoje em dia. Né? Então, isso aí. Acho que deu para pegar mais ou menos a essência, gente, o cheiro aí, como se diz na Bahia. Deu sim. Legal, Luciana. E aqui é para exemplificar que nós não somos 100% nada, né, galera? Por sermos complexos, nós não somos 100% uma coisa, né? Então, tem um quê de convencional na gente, né? Tem um quê de verde na gente, sustentável, de restaurativo, reconciliatório, diretivo. Quer dizer, na realidade, ter um entendimento que nós somos seres híbridos é muito importante. Pode falar, Eduardo. É só uma pergunta. Eu vi, né, que a Green Pill e eu acho que a ReRe, uma das funções é certificar os projetos, é isso? No slide passado estava ali. Exatamente. A Web3 DeFi está criando tecnologia e protocolos para atestar, certificar, atestar e reconhecer que tudo que você está se propondo a fazer, você de fato está se fazendo, né? Ou seja, isso tudo registrado on-chain. Isso, só assim, como é que funciona isso, né? Porque, por exemplo, eu tenho um projeto já tem 5 anos. Um, Futuramente, vocês viriam aqui para certificar que realmente é o que eu mostro ser no Não, Chamiverse? não é uma dinâmica diferente, cara. Assim, são infraestruturas de tecnologia descentralizadas que são colocadas como bem público, tá? Um bem público, onde as Ah, pessoas, não precisa ter ninguém fazer o meio de campo para você. Claro, vai fazer o meio de campo para te introduzir, para fazer o embarque, né, o onboarding, para você conhecer a tecnologia, né? Por exemplo, o HyperSearch, o Karma Gap, enfim, são tecnologias que servem para isso, né? Tem outras, né? Mas não precisa, a rigor, ninguém em lugar nenhum. É você começar a se apropriar, né? Você começar a entender e você próprio, a sua própria proatividade, você começar a cadastrar, né? Gerar esse rastro on-chain, estigmérgico, vamos dizer assim, do que você está desenvolvendo, né, como projeto na Web3 DeFi. Pegou, Eduardo? peguei, tá bom. Bem, continuando aqui, galera, aí tem os 8 paradigmas do ReRe, tá? Aqui eu só vou falar quais são eles, tá? Eu não vou explicar como eu costumo explicar cada um deles. Tem o paradigma do usufruto comum, não confundir com bem comum, tá? Ou bem público, são coisas distintas. Usufruto comum é quando tem usufruto mesmo, tem uma dinâmica de reciprocidade, tá? Que é o commons, né? Então, você tem hoje no planeta os commons naturais, que é o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, que deveriam ser, né, nossos commons naturais. Tem os commons que a nossa espécie cria tecnologicamente, dentre as quais uma camada de internet, né? Essas camadas de internet que eu falei, elas podem ser consideradas commons, né?
A Web 2 deveria ser um commons, né? É apropriado por todos, mas não é, né? Já a Web 3 DeFi já a Web 3 GG está sendo também, né? Então, nesse sentido. Então, a gente quer resgatar, a gente quer botar a cultura do commons, né? A cultura do usufruto comum como código-fonte da sociedade, né? Como código-fonte da sua vida, do seu projeto, né? E a gente quer dizer que dá para fazer isso, e dá para valorizar, e dá para você poder acessar recursos em função disso, entendeu? Então, esse é um paradigma muito forte que o Rerê está trazendo aí à tona, um protocolo cultural, né? O P2P é o resgate da sua capacidade de gerenciamento, né, para com pessoas, né? Porque hoje tudo depende muito das organizações, né? Organização política, organização econômica, organização religiosa. A gente pegar o protagonismo das pessoas aqui. A localidade é a integração do hiperlocal que você se encontra, entendendo a biorregionalidade de onde você está, refletido no planeta, né? Ou seja, a localidade é você se perceber muito mais do que mineiro, do que brasileiro, né? É você se perceber um terráqueo, é você se perceber como parte desse planeta, né? Então, tá trazendo a localidade. A livre aprendizagem, ela é tudo que os nossos ancestrais fizeram para que nós continuássemos existindo, né? Nós hoje, já existindo. Ou seja, é entender que nós somos seres que estamos aprendendo tudo o tempo todo com todos, né? Constantemente. Só que na cultura altamente escolarizada, né? Altamente escolarizante e escolarizada, ligado a ensinagem que nós criamos, ninguém consegue perceber o fenômeno da livre aprendizagem, né? Como isso tem um valor intrínseco, natural, intrínseco e profundo para todos nós. Então a gente traz isso à tona, de entender que todo mundo aprende com todo mundo, tudo aprende com tudo o tempo inteiro, né? O fazer complexo é a gente perceber que nós somos nós não olhamos a mudança de longe, nós mudamos com a mudança. Nós mudamos com a mudança. Porque nós criamos sociedades que resistem à mudança. A sociedade que nós criamos, massivas, né, elas altamente organizacionais, institucionais, elas resistem à mudança. Né? Então, aqui a gente quer resgatar a nossa capacidade de mudar com a mudança, né? Que é o fazer complexo. De você se jogar num rio caudaloso e se abrir para o outro imprevisível, para os outros contextos, né? Parear com aquilo que você não conhece, ampliar seus horizontes. Isso aqui é o fazer complexo, né? A geração profunda eu já conversei, né? Já falei. E a experiência lógica da mudança não é falar sobre a lógica da mudança, você ter uma experiência lógica da mudança, que no caso do Rerê é gerando ignição e cocriação de piscinas comuns ou piscininhas comuns. Piscininhas do Rerê são piscinas temporárias, né? Que a gente, obviamente, não vai falar disso aqui agora. E o redes é a gente perceber como nós somos parecidos com as formigas ou com as abelhas, como é que a gente gera inteligência coletiva o tempo inteiro e não se dá conta, né? Então, esses são os 8 paradigmas do Rerê. E eles vêm reenergizando desde o início, né, o fomento da Green Pill Brasil, né? E agora a gente pode falar, galera, do Rerê híbrido. Agora vai ser tranquilo. Aí, em vez de eu falar, eu vou passar aí para o Cauê ou para a Derô, ou para o Atos, quem quiser, né, para falar do Rerê híbrido aqui, ó. Aqui, ó, Rerê híbrido da Green Pill Brasil. Quem quiser pegar aí a palavra, fica à vontade. A última vez eu que falei, eu acho que alguém deveria falar hoje. Eu já falei. É o Atos que está no banheiro. Então Você não vai quer você, puxar, Deru? Derô. Eu posso continuar, né? Depois. É que eu tô aqui envolvida em outro negócio, por isso que eu não vou conseguir falar tanto assim agora. Tá bom, então. Então eu vou puxar essa. Eu tô com a minha pequenininha aqui comendo pipoca. Tô comendo pipoca do meu lado. Sei que não é muito bom, mas eu adoro. Eu tava pedindo. Acho que faz um tempão que ela não come, daí a gente fez um pouquinho. Então, mas ela tá aqui do meu lado, tá ouvindo todo mundo. É a mais novinha, é a Flora. É, mas então, vou puxar. A Green Pill, ela surgiu de forma bem orgânica dentro da experiência que a gente estava tendo. Eu acho que a ignição foi eu e a Dero, a gente iniciar o Refai Pinda, que foi o nó
da rede da Refaidal, né? Que a gente criou, é uma local, que a gente criou junto com o Jorge, lá de Pinda, e que a gente tentou dar início a umas atividades. Infelizmente não deu certo, mas a gente aprendeu bastante coisa nesse processo e beleza, né? Continuamos a partir disso. Aí surgiu essa oportunidade de representar, né, o Brasil ali na Greenpeal. Percebi que estava faltando esse papel e daí eu só conectei mais ou menos é, o trabalho que a gente vinha fazendo, eu e a Dero, em cima das estruturas de multisig e outras coisas assim, outras ferramentas que a gente costuma utilizar, tipo o Charmverse. A gente só começou a replicar o que a gente já tinha feito, assim. A Dero tava, tava junto lá no começo. A pipoca fazendo o estraguinho dela, né? Vem aqui, vai lá. Pega mais água lá, vai. Pega catado. Bom, e daí a gente começou esse trabalho e a gente, desde o início, a gente sempre teve trabalhando, né, em torno desses paradigmas. Quando eu cheguei no Rerê foi quando eu fui introduzido a diversos desses conceitos, então não se assustem assim, se vocês tiverem vários termos que vocês nunca ouviram falar. Mas eu acho que é muito legal essa forma de ver, né, de se ver em rede, e eu acho que agrega demais para a nossa compreensão mesmo de potenciais e também de fraquezas e de inovação, né? Eu acho que, eu acho que é um ambiente muito livre para cocriação. Então, eu acho que a gente consegue englobar tudo. Bom, em torno do paradigma do Commons, o que a gente experienciou, assim, né, de usufruto comum foi uma IA, uma conta do GPT Plus, que a galera que estava mais próxima estava utilizando frequentemente, assim, né, e o ecossistema de public goods, né, esse acesso que a Greenpeace tem com o ecossistema de public goods da Web3 e o conhecimento por trás disso, assim, eu acho que isso é um usufruto comum dentro do nosso ecossistema. Eu acho que a gente ainda não tem um caminho muito estabelecido, assim, onde isso está totalmente sendo utilizado por todos, né, com o máximo de potência, mas é por isso, inclusive, que não está marcado em negrito, assim, né? Eu acho que... Ó, Deus, você vai ter que puxar aí, ó. Fala do P2P. Alright. Bom, P2P é isso, né? Essa conexão pessoa por pessoa que a gente já está fazendo com o Pablo. Aliás, começamos eu e Cauê lá, faz Pinda, aí transferimos agora para o Brasil. Isso foi ensinado, bom, não só a teoria, mas também a prática, constantemente com o Vinícius, né? Vinícius trouxe toda essa base para a gente de experiência, né? Proporcionando essa experiência para a gente. E aí o P2P é Eduardo conversando no paralelo com o Cauê, falando com ele sobre o projeto dele, e aí do nada aparece o Eduardo aí no Zoom e começa a fazer parte de uma rodada, abrir uma carteira digital e fazer tudo. Isso é o que acontece nesses encontros. E esse aqui é um encontro nosso, que mais pessoas podem chegar. E essa relação não é só uma relação de troca, é uma relação, né? Então, sendo uma relação pode acontecer muitas coisas, como por exemplo, vocês aderirem aos princípios do Rerê, como nós aderimos, né? Porque nascemos de alguma forma e renascemos no Rerê. E para isso passamos esse protocolo cultural para as demais iniciativas que estamos. E a localidade porque a doação acontece
de forma descentralizada, de vários países, contribui para o Brasil. Livre aprendizagem. Agora eu posso pegar a partir daqui, eu posso pegar um pouco para complementar na localidade, que eu acho que uma das coisas que a gente pode ver, assim, de como representar isso hoje, de uma forma bem imprecisa ainda, mas já direcionando, né? Por exemplo, quanto que a gente contribui para outros projetos além da Greenpeace Brasil nos rounds. Então, você, sabe, se dedicar e olhar os projetos também que estão participando e olhar aquilo como um bem comum, sabe? Uma coisa que está tendo esse usufruto, né? De como que a gente pode direcionar o desenvolvimento das coisas que a gente acredita. Então, a gente dá esse verdadeiro uso para a tecnologia e olhar para esses rounds como uma forma de você estabelecer conexões, demonstrar o seu apoio, sabe? Às vezes você pode ter diferente forma de apoio, você pode apoiar projetos que sejam só da América Latina, você pode apoiar projetos que sejam só relacionados a causas ambientais ou que sejam de educação. Então, eu acho que trazer essa forma de ver também, hoje acaba sendo um pouco da gente estar aplicando na localidade, sabe? Porque isso às vezes envolve a gente tá falando além do nosso ambiente. E o mesmo vale, né, para quem está lá do outro lado. Então eu acho que é uma coisa é uma relação bem interessante, nossa, e é algo que realmente, quando está conectado com esse paradigma P2P, por exemplo, tem um poder gigante, assim, é um potencial gigantesco. Quer seguir, Dero? Falar do livre aprendizagem, da livre aprendizagem? Posso, mas também temos o Atos aí, se ele quiser se expressar Atos, fala um no pouquinho. corredor aí com Equio. Equio, a gente não tem problema com eco, não. Acho que tá tudo certo, dá para ouvir um eco aí. Atos. Ih, meu, Atos tá aqui não, ó. Que legal, a gente chamando o Atos, ele não tá aqui. Acho que ele caiu. Livre Puxa aí, aprendizagem. então. Eu tenho que perguntar a cada um, né, o que vocês conseguiram já absorver, porque vocês entram aqui e aí já começam a aprender a como se acolher de alguma forma, né? A gente pergunta para você como você está chegando, não estamos perguntando o que você está trabalhando, mas você também pode falar, eu estou bem, chego bem e estou trabalhando num projeto tal, porque isso é o que me faz vibrar o coração, qualquer coisa assim. Mas as pessoas têm esse espaço, né, de livre expressão. Aí eu posso dizer que isso está de acordo com os direitos e deveres de cada cidadão, porque isso está na Constituição de 1988, a liberdade de expressão de cada indivíduo. Então, a gente, esse processo de livre aprendizagem, tem aí o Pablo, que está na Bahia, que vai ter um evento bem interessante de coleta de jaca, e isso a gente. Bom, eu sou. Minha família é do Nordeste, então eu não sei como coletar a jaca. Agora, muita gente não sabe. Então, isso a gente vai vendo como que a gente aprende, ou informações como eu posso usar o Charmiverse. Nunca usei esse Charmiverse, é uma ferramenta Web3, mas como é que faz? Eduardo já mexeu, já sabe como fazer, Pablo também, já sabe cadastrar, já sabe escolher papel. Então, isso é livre, você pode escolher algum. Ah, o Atos está voltando aqui, deixa eu adicionar ele. Você pode escolher a forma que você quer aprender. Às vezes você nem percebe que você está aprendendo, porque realmente é livre, né? É livre. E é muito prazeroso a gente compartilhar conhecimentos e experiências em rede. É muito abundante isso. A gente vai no foco, assim, Grupo Brasil, temos aqui projeto de agroecologia, projetos de restauração e aí vem uma pessoa que fala assim, temos um mentor Cauê, mas
Temos também o Dev Atos, que está cuidando do solo digital. E aí você aprende que existe uma possibilidade de cuidar da natureza através do digital. Uau! E aí você cria, além do que já está cocriado, você cria outras coisas. Cocriação é super permitida. É permitido sem ninguém autorizar, na verdade. Isso não tem uma necessidade de proposta. Isso é a manifestação de qualquer ser. Ah, e aí fazer complexo, regeneração profunda. Atos, você quer contribuir com as suas perspectivas? Te avisar que você está mutado. Não sei se você sabe. Bom, tipicamente, eu não sei se eu caí, alguém responde. É, eu acho que ele deve ter caído. Eu acho que eu posso complementar também um pouquinho da livre aprendizagem. Eu acho que uma das coisas que a gente aprendeu, assim, que, por exemplo, o KikoChat ele é uma ótima ferramenta para isso. Acho até que a gente já chegou a comentar uma vez no Sincavo sobre isso, não sei se você lembra, Vini. Mas como o KikoChat ele é uma ótima ferramenta para descoberta, para como a gente pode, quando, sabe, a gente está numa energia de, de entender melhor um assunto, alguma coisa assim, e a gente está nessa energia da curiosidade, o quanto que isso, sabe, cria um envolvimento, né? É uma forma de onboarding, assim, de onboarding de bem mais que onboarding, né? É uma compreensão de você chegar e já conseguir se situar, ter contexto e tudo isso. Então, eu acho que isso foi um pouquinho do que a gente também teve como referência de como a gente cria, né? Tanto que ali dentro do Charmverse, a ideia é ter essas opções, né? A ideia dos papéis também. Não precisa ter um limite, né? Ou se você escolhe ser o explorador, de trazer um projeto, por exemplo, mapear uma área, como a Lu estava sugerindo outro dia, né? De mapear a área dela e ver quem que se interessaria em participar de alguns projetos. E daí a gente só definir, por exemplo, como que pode funcionar esse escopo de cada papel, né? Se o explorador vai ser também um gerente de execução ali, que eu acho que faz sentido ser o alquimista, né? Então, era mais ou menos isso que eu estava pensando. Ou também quem vai ser o gerente de execução pode ser o agente, né? Mas, bom, acho que isso tudo eu estou estudando bastante, tentando definir uma forma de fazer, mas eu acho que inicialmente esse papel do explorador, ele é o que já está acontecendo, assim, sabe? E nada impede de uma pessoa cumprir todos, né? Então são várias trajetórias que cada pessoa pode seguir baseada na curiosidade que ela vai ter. É como que a gente tá, tá fazendo. Mas como eu disse, ele não está em negrito porque esse caminho ainda não está estabelecido, né? Então acho que é mais por isso. Aí eu posso puxar o fazer complexo, você complementa, tá, Dero? Fechou? A gente vai revezando. O fazer complexo, eu acho que é a gente conseguir tá lidando com uma camada mais, talvez mais sistêmica mesmo. Tá? Eu acho que a gente poderia mudar esse fazer complexo, porque eu acho que todo esse processo do Gardens e essa estrutura da governança já é os nossos primeiros passos, assim, então eu acho que se fosse fazer uma mudança nesse híbrido, eu já colocaria fazer complexo também com um verdinho, assim, já verde, né? Mas ainda não em negrito. Mas eu vejo que a piscina, a gente conseguir fazer uma piscina, por exemplo, para o evento da Celo, que a gente quer realizar agora em dia 10 lá no Node Hub, a gente já tem um recurso, eu acho que seria interessantíssimo a gente ter uma estrutura bem legal de evento híbrido. Eu acho que é um recurso que não vem do Climate, não vem do Growing Gardens, é um recurso que vem da Regen Coordination,
que foi um grant da Celo, que já está que tá guardado também, então seria um recurso usado exatamente para esse propósito. Então, eu acho que seria uma coisa bem legal. E se a gente conseguisse fazer no formato da piscina, né, utilizando o recurso que a gente tem disponível para a formação dessa piscina, eu acho que isso seria uma experiência bem interessante. É, e daí eu acho que a gente poderia até pensar em deixar isso em negrito, mas sei lá. Mas o que você acha, Dero? Você quer complementar alguma coisa no fazer complexos? Daí você pode começar a regeneração profunda. E por que não tá é, não tá verdinho, né? Ah, o fazer complexo, eu acho que está muito atrelado também à apropriação, assim, no sentido de aproximação das pessoas. As pessoas, elas interagem, mas estão de uma forma, se sente um pouco distante. Então, fazer complexo é a gente fazer juntos. E tem essa questão da. Eu vou usar uma frase do Casta, a dor da organização. Tipo, dói se organizar. E aí o fazer complexo traz uma crítica, uma criticidade das pessoas de como eu vou fazer isso? É possível acessar isso? É possível eu participar de rodadas e receber cripto? Não, não é possível. É possível. Ah, mas eu não sei nada de Web3. É possível, não tem. Bom, eu vou. Hoje é que eu sim, gente, eu sou muito mutável. Então, hoje a minha explanação sobre isso é apenas isso. Talvez aprofunde, talvez modifique, porque somos orgânicos, como diz nosso querido Vinícius, e eu, como sou bióloga, somos bastante orgânicos, então a gente muda, porque a vida, ela é um constante movimento. Sou filosófica também, então perdão se eu estou quase fazendo uma poesia para vocês. Agora, sobre regeneração profunda. Bom, para o Brasil, a regeneração profunda, ela acontece, eu vou pensar assim, nível prático, ela acontece com o plantio das mudas, os projetos que já existem e tal, mas isso ainda é uma camada de consciência ainda, ainda primária, assim. A generação profunda, ela ela vai além, ela vai mudando o hábito das pessoas, o comportamento, o que que ela pode fazer de regeneração, de conexão com o que é saudável para ela, com o que é saudável para um ecossistema. Essa é a minha visão, não sei se compartilham da mesma, mas não fiquem preocupados, vocês que estão ouvindo pela primeira vez sobre isso, porque a ideia não é a gente ser um grupo e nem ser homogêneos, né? Ou seja, não, a gente não vai pensar igual, assim. Pode ser que algumas coisas a gente tenha algum alinhamento, algum pareamento, mas não quer dizer que a gente precise ser igual para a gente estar juntos. Isso é bem importante que vocês saibam disso. Então, não precisa, como é que se fala? Se espelhar pode ser, porque é uma inspiração, mas não precisa se adequar, virar um padrão. O protocolo cultural, ele ensina um comportamento cultural, mas não, você não precisa descartar a sua cultura, jamais sua ancestralidade ou suas experiências, não, isso seria muito violento. Então, então é isso. Acho que a Cauê tinha alguma coisa para... Tem, né? Tinha, não. Deve ter alguma coisa mais para falar sobre a regeneração profunda. Ele que me qualificou como, qualificou, me nomeou, como ele quiser, o nome não importa, ele colocou um papel para que eu cuide da saúde do ecossistema do Brasil. Então, como cuidar disso? É você, bom, pelo menos eu perceber as pessoas, né, o que elas estão precisando, no sentido material, no sentido emocional, e como dissolver isso conversando com elas, trazendo soluções, fazendo elas se conectarem. Então, é mais para
Pode ser uma forma de apaziguar um pouco o conflito, isso pode ser isso. Tem muitas ferramentas que podem auxiliar nisso, se as pessoas estiverem abertas para receber. E é isso, eu passo para você, Cauê. Então, agradeço demais. Eu acho que a gente tá num ritmo bem legal, assim, olhando agora de, de quando a gente fez, né? E agora como a gente tá, eu vejo que a gente já poderia estar pintando esses três paradigmas, assim. A gente está indo bastante nessa direção. Eu vejo que no sentido da regeneração profunda a gente tem bastante foco na mudança de comportamento, né? Então a gente está buscando incentivar pequenas mudanças, por exemplo, na forma como a gente vê os resíduos. É um dos projetos que está no escopo da gente realizar, que eu gostaria que a gente fizesse esse ano ainda, mas talvez não vai dar. É a Ecojornada, que é lá em São Gonçalo. A gente quer chegar junto de um ecoponto lá e acompanhar todas as entregas do dia, né? E fazer um matching fund no quanto a galera vai estar recebendo pelos resíduos, né? Daí a ideia que a gente quer trazer também é recompensar e reconhecer as pessoas da rede, que a gente já vem fazendo isso, assim, tentando fazer desde o início, que fazem a separação do lixo, né? Que separa entre orgânico e reciclável. Isso é uma das coisas que a gente fala desde o início também. A gente teve até um ciclo de ativação, a gente tentou fazer uma espécie de registro, onde a galera mandou no WhatsApp os registros, mas eu acabei perdendo acesso a esses registros, né? Por causa de como o WhatsApp é feito ali, e as mensagens elas nunca apareceram de volta para mim depois que eu troquei de celular. E daí, bom, uma das coisas que eu acho que a gente pode explorar muito ainda, né? Mas daí, em relação à lógica da abundância, eu acho que a gente também está indo muito nesse caminho. A gente teve o que a gente tem de abundante hoje acaba sendo o recurso financeiro cripto, né? Que a gente está conseguindo ter um bom desempenho nos rounds. E eu acho que a gente conseguiu fazer já fez alguns pagamentos retroativos, por exemplo, de trabalhos que foram feitos no passado, e que a gente que trouxe para a realidade, trouxe para a superfície, né? Vamos dizer, para a gente criar uma espécie de ritual, assim. Eu já recebi esse pagamento retroativo, o Atos também, o Vini também, e a gente espera poder recompensar todo mundo que está fazendo parte, vamos dizer, desse time core desde o início, assim, né? Então essa é mais ou menos uma das experiências da abundância que a gente teve, que é relacionado ao recurso financeiro. Tem uma perspectiva que a gente traz também para os incentivos que a gente quer fazer, né? Eu esqueci de falar sobre isso, mas, por exemplo, a gente está querendo entrar com apoio para a realização de mutirões, né? Para conseguir, para quem participa, por exemplo, conseguir ter um café da manhã abundante para a galera compartilhar e também ter uma cesta de alimento para todo mundo que chegou junto, com alimento da região. Então, isso é uma das coisas que a gente gostaria de estar utilizando o recurso. Em alguns lugares isso seria bem impactante, assim, porque em muitos lugares, por exemplo, nesse projeto que o Pedro trouxe, né, ele comentou que seria uma das coisas que motivaria bastante a galera a colar, saber que tem um café da manhã lá para a galera comer junto, e também que as cestas também seriam uma coisa que mudaria realmente a pegada, assim, que, tipo, a galera ia ficar de cara, ia ajudar demais, assim. Então, eu acho que é um tipo de incentivo que pode experienciar essa lógica da abundância, por exemplo, no sentido de soberania alimentar, né? E daí eu pintaria de verdinho também, porque eu acho que isso é a gente indo nesse caminho, isso aí, sua opinião, viu? Nós vamos atualizar isso aí agora,
a gente retomando de fato, Cauê, o mapeamento básico, né? O remapeamento básico, o White Hat da Greenpeace Brasil, a gente vai atualizar esse híbrido aí, fica tranquilo. Gente, Eu acho que o Atos levantou a mão digital dele faz uns 2 séculos, mais ou menos. Fala aí, Atos. Foi. Eu fiquei pensando no que o Cauê está falando, e eu acho que esse último exemplo que ele deu do CPP Luzes do Amanhã, dos mutirões, das cestas, principalmente, eu acho que é uma forma de expressar, assim, a lógica da abundância, da Greenpeace para fora, no sentido de incentivar, inspirar pessoas a saberem que isso existe e aumentar essa comunidade e aumentar a quantidade de pessoas chegando junto, pensando, propondo e fazendo. Porém, eu não vejo a estrutura atual da Greenpeace como a lógica da abundância. Eu vejo, assim, por exemplo, o recurso da Greenpeace Brasil, o recurso em cripto, eu vejo ele mais como um recurso condicionado, porque mais do que abundante. Eu acho que ele pode se tornar, eu acho que a gente pode exercitar e, de fato, expressar a lógica da abundância através de algumas práticas como essa da cesta, mas como estamos, eu vejo mais como recursos condicionados, porque eles são resultantes de determinados grants com determinados objetivos. Então, assim, direto a gente tem que se reunir para ver de qual grant, por exemplo, esse projeto CPP Luzes do Amanhã, a Greenpeace recebeu recurso de tal e tal rodada é sobre Climate Solution, outra rodada é sobre Land Regenerators, outra rodada, enfim, tem rodadas com temas diferentes e a gente tem que identificar dentro daquele projeto, dentro daquela ação, da onde sai essa verba que justifique. Então eu vejo essa dinâmica que, assim, para mim isso se expressa como um recurso condicionado mesmo, ó, né, sob essas condições que dá para acessar esse tipo de recurso, porque esse recurso é para ser usado para esse tipo de coisa. Então eu só queria trazer a minha visão sobre isso, sabe, né, em relação à lógica da abundância, mas que eu acho que isso é super natural e que de fato a gente pode pisar nesse lugar na realidade quando a gente começar a a agir mesmo, como começar a dar suporte, apoio com as cestas e com os mutirões. Eu acho que isso vai se expressar mesmo como uma lógica da abundância para quem está chegando, sabe? Eu acho que vai ser inspirador mesmo. Eu fico imaginando a galera da comunidade. Eu mesmo já fui fazer, já fui ajudar a fazer não mutirão de plantio, mas já fui ajudar outros tipos de mutirões de limpeza, por exemplo, em casos de urgência ou de que alguém precisava. E assim, ter um café da manhã faz toda a diferença. Normalmente a gente faz um mutirão, incluía isso no mutirão, mas o fato da organização da parada se preocupar com isso e oferecer para quem está chegando só chegar com a sua energia, com a sua disposição e ser recebido dessa forma é muito gratificante. E levar uma cesta para casa, sabe, vai trazer a sensação de abundância e é inspirador. Eu acho que é uma ótima dinâmica para expressar a lógica da abundância. Mas só para, assim, bom, é isso. Acho que eu já falei. Valeu. Puxo de rede, Latos. Só Desculpa? falta de rede. Puxa o paradigma das redes. Paradigma das redes, network, netweaving, Isso. onde nós estamos expressando isso como Greenpeace Brasil, cara, eu acho que esse tá, de fato, Esse tá em negrito, esse tá em negrito porque é é, algo é, que quando a gente fez, a gente pensou, eu, pelo menos eu tava com o Vini, eu pensei que tava bem forte, assim. Mas eu também daí se você puder dar sua visão. não, eu acho que tá bem forte mesmo, eu até ia comentar exatamente sobre isso, ele tá, que é o que eu acho que ele tá bem correspondente a como é mesmo, ele está em negrito e ativado, sabe, eu acho que é uma das coisas que a gente vem fazendo seminal desde o início, eu acho que a Greenpeace Brasil começou através dessa dinâmica de netweaving e networking. O próprio fato da gente se conectar em torno da Greenpeace Brasil, nós nos conhecemos antes de iniciar esse capítulo brasileiro, o Cauê liderou essa proposta, foi lá no Greenpeace Network, falou, nós somos brasileiros e já estamos fazendo essas coisas regenerativas que vocês fazem, olhem para a gente aqui e nos reconheçam como participantes dessa grande rede. Mas isso só aconteceu por causa do netweaving e do networking que a gente já vinha fazendo. Então, acho que a Greenpeace Brasil já se iniciou dessa forma, por causa desse paradigma das redes sendo vivenciado mesmo, experienciado por todos os membros. Obviamente, tem algumas pessoas que vão carregando um pouco mais esse core, nesse caso foi o Cauê,
que foi lá, mergulhou em cima, aplicou para os grants, mas sempre expressando isso para o resto das pessoas e fazendo novas conexões. Entre nós mesmos, a gente fica identificando novas conexões e tentar otimizar essas conexões. Por exemplo, quando o Pedro veio com essa ideia do CPP Luzes do Amanhã, ele tinha falado de uma necessidade de construir um espaço lá para fechar uns trabalhadores de obra tradicional. Aí eu lembro que eu cheguei a pensar, cara, vamos ver se a gente não consegue otimizar e fechar com com algumas pessoas de permacultura. E aí, conversando com o Cauê, a gente identificou esse tipo de movimento. Não, mas espera aí, eu acho que a gente pode melhorar isso e fazer. Porque qual é que era a ideia? A minha proposta veio do seguinte premissa, da seguinte premissa. A gente pode pagar o pessoal da obra, vai ser, a gente paga eles, eles executam a tarefa, depois eles vão embora e a obra fica lá. Mas se a gente fechar essa mesma construção com o Instituto de Permacultura, com pessoas que trabalham com isso, além da gente pagar eles, eles fazerem a obra e entregarem, a gente ainda vai gerar uma nova conexão, um novo possível parceiro, um novo entrelaçamento, vamos dizer assim. Então a gente consegue um impacto maior, certamente, sabe? Depois a gente vai pensando em outros acordos, a gente vai criar, daqui a pouco a gente lá, durante o processo, enquanto constrói, identifica que tem várias semelhanças, um monte de coisa que um pode ajudar o outro, então potencializa. E a gente identificou esse tipo de atitude como um certo netweaving. Só para expressar um pouco, assim, até trazendo um pouco a diferença do networking e do netweaving, né? E, bom, eu acho que tanto o networking quanto o netweaving estão bem muito presentes, assim, desde o início, é seminal, assim, acho que a Greenpeace começou muito com isso, na minha visão, sabe? Por esses motivos. Bacana, falta só vocês falarem das duas camadas cibernéticas de internet e da economia política do restaurativo, que vocês estão intrinsecamente inseridos. Para você, Vinícius. Ou você não está inserido? Eu entendi. Economia política, quais são as duas cibernéticas? É que eu não estou vendo isso aqui no Dois, quadro. Como é pai. Desculpa? Eu acho que a gente pode ter uma perspectiva de que a gente atua, de certa forma, a gente pode atuar além do restaurativo, mas hoje o nosso maior esforço está sendo a gente trazer pessoas. Então a gente está sendo um ponto de onboarding, onde a gente pode mostrar, de embarque mesmo, de apresentar todo o caminho. Isso não impede que a Greenpeace atue além do restaurativo, mas hoje a gente atua nessa interface da Web 2, Web 3 ReFi, com os mecanismos de ReFi, como a gente está conhecendo, que surgiu com esse movimento da ReFi DAO, por exemplo, e daí toda essa expansão, não expansão, mas essa consolidação, talvez, dos rounds do Bitcoin, né, com as rodadas de comunidade e tudo isso. Então, eu acho que isso. E daí tem Givet, tem a própria Octant, tem diversas outras iniciativas que trabalham nessa interface Web3 ReFi. Então, hoje a gente está atuando nessa interface. Eu acho que a gente, para chegar numa Web3 Regen, que seria o próximo tipo de cibernética, vamos dizer, né? Eu acho que a gente teria que aprofundar na experiência da lógica da abundância. O usufruto comum deveria ser algo de fato comum. A livre aprendizagem precisaria, sabe, eu acho que tudo precisaria estar em negrito. Então, eu acho que a gente precisa, para poder atuar mais nessa experiência, nessa interface da Web3 Regen. Então em relação ao restaurativo, eu acho que uma das coisas que como a gente pode talvez colocar reconciliatório, que talvez a gente possa desenvolver, né? É um recurso, vamos dizer, educacional, um caminho onde a gente integre o conhecimento, né, das comunidades como parte integral da natureza. Então, eu acho que no momento quando a gente conseguir ter um onboarding de sucesso, onde a gente conseguiu estabelecer governança, sabe, para uma comunidade, por exemplo, tradicional, ou a gente está atuando com um apoio direto para
um evento extremo climático, né? Eu acho que a gente pode estar também atuando nesse reconciliatório. Mas, de fato, onde a gente mais atua hoje é no restaurativo. E eu queria entender melhor, assim, essa ideia do regenerativo, de humanos fazendo coisas como natureza. Vamos dizer, como que a Greenpeace se colocaria nesse sentido, assim? Eu acho que isso seria após um crescimento muito grande, assim, se ela já fosse um organismo vivo que tivesse tudo acontecendo, né? Então, todos os valores, sei lá, É, impregnados ali em cada parte. uma das ambições do Herrera nesse sentido, Cauê, é exatamente essa. Uma vez que a gente faça a, a exploração, né, do mapeamento básico ou crítico, White Hat, ou agora mais recentemente Red Hat, mas enfim, a gente no final faça a ignição e cocriação de piscinas comuns de recursos compartilhados para cada projeto e elas começam a se espelhar, começam a se interfacear, começam a se entrelaçar, a gente está fazendo a biomimética da natureza. A gente está literalmente gerando um grau elevado de interdependência, um grau elevado de distribuição, de mútuo acesso, de mutualidade, né? Então, o Sim, RE com protocolo visa com que os projetos consigam, não na sua totalidade, mas consigam ter um quê, né, de regenerativo rodando, né, dando vida a ele, entendeu? Mas é por aí, querido, por aí. beleza. Bem, galera, é, vamos parando por aqui, vamos fazer uma última rodadazinha de apreciação. Vamos abrir mais para a gente ouvir aí o feedback, né, do Eduardo e da Luciana, e do Pablo, claro. Fica à vontade, querido. O que vocês acharam aí dessa exploração que nós fizemos, de vocês começarem a tomar contato, né, com a proposta de valor do RE, com o protocolo cultural Web3 regenerativo, enfim, fica à vontade aí. Quem quiser começar, Eduardo está aí, Luciana está aí. Opa. Vou começar então. Rapaz, eu que comecei ali no feijão com arroz da água florestal, que foi uma dinâmica assim tão fácil. Quando eu cheguei no RE foi assim, muita informação. O organismo é muito grande. São 8 paradigmas, são imensos encaves. O nome é pequenininho, mas o organismo é grandão. Então, assim, para de cara conhecer e já falar é difícil. Aí é com caminhada, né? Com participação. Eu, nesse tempo que eu tenho, ainda não consegui decorar tudo. Fico só imaginando o cabeção do Vini, que já tem isso aí tudo mapeado, tudo também é muitas horas de voo, né? E a visão que eu tenho do Rerê é aquela coisa mais humana mesmo, bem regenerativo, né? Bem orgânico. O corpo humano vai se organizando, se regenerando. O Rerê, nas suas interações, vai também se mutando, transformando, se adaptando. É isso. E aí tem um monte, uma corrente neural muito grande, velho. É essa a visão que eu tenho, um organismo sinistro. Tá certo, querido, obrigado. Eduardo, você se manifestar aí, vai lá. Opa, bom, assim, para mim eu acho que é assim, uma comunidade fantástica, né? Essa troca de informações, né? Parece que nem é difícil acreditar que existe uma comunidade dessa acontecendo, né? Então, para quem chega, é até meio chocante. A gente só conhece o capitalismo, né? Como ela é voraz,
e ter uma comunidade dessas né, essa troca de experiências e de informações eu acho muito rico. Em termos de possibilidades para quem tem projetos regenerativos, é realmente incrível, né? Eu tô no começo, né? Ah, tô começando a enxergar as possibilidades, mas eu acho que é o caminho, né? O caminho futuro aí. Né, tanto o trabalho aí da Green Pill quanto o da Rere, né? Eu tô ainda tentando entender 100%, mas o que eu vi até agora é fantástico. Então fica essa aí minha experiência aí. Passo para a Luciana, então. Eu também achei bem, é um ciclo, né, que se completa, tudo se completa. E eu queria saber assim, como que a gente poderia fazer parte mais assim, mais no campo, né? Assim, qual a demanda que a gente possa assumir aqui nessa parte do campo, porque nessa parte tecnológica eu acho que eu não consigo dar conta, sabe? Mas participar, como é que eu poderia entrar, né, no grupo mais voltado para a atividade no solo? Eu É, acho que é aí que entram os papéis, porque o que eu tava. Pode ficar à vontade, Vini. Fica à vontade. não, não, eu só ia comentar que Você ia falar alguma coisa? só ia comentar que a Greenpeace Brasil, ela chegou a ter uma cultura de grupos de trabalho no primeiro, no segundo ciclo. O Cauê pode falar até melhor um pouco disso. Depois, foi mais uma dinâmica exploratória, né, experimental, mas não bate muito com a dinâmica naquela época bastante orgânica, né, mais do que organizacional. Agora sim está começando a olhar um aspecto mais organizacional, flertando de uma outra forma com o orgânico, mas de uma certa forma as pessoas que já chegam, sabe, Luciano, são as pessoas que já botam a mão na massa, né? Que já estão colocando a mão na massa, já estão fazendo, como no seu caso, por exemplo, né? O que o Cauê deve comentar é que os papéis que foram imaginados, que ainda não foram apropriados, eles têm tudo para começar a ser apropriados agora, nesse novo momento, né? Nesse novo ciclo, né? Da Greenpeace Brasil, entendeu? Aí eu só fiz esse comentário, Cauê, para abrir caminho para você poder responder ela um pouquinho mais a miúde aí. Não, legal, legal. Pô, concordo, acho que isso foi um ótimo contexto, contextualização, assim. Eu acho que esses papéis, a ideia deles é tentar criar uma forma bem inclusiva mesmo, de forma, de como essa interação pode acontecer, né? Então, hoje, uma das coisas que a gente tem um caminho para a gente poder ter várias propostas, por exemplo, né, lá no Gardens, e a gente também apoiar essas propostas. Então, lá no Gardens, eu acho que vai ser uma forma da gente expressar nossa inteligência coletiva em torno de como que pode ser a alocação de recursos, por exemplo. Daí a ideia é a gente vamos dizer, o explorador ele pode já estar fazendo esse papel que você estava sugerindo outro dia, Lu, de mapear as pessoas, por exemplo, que estão aí na sua região, que produzem jaca, e conectar com o projeto do Pablo, né? Então, vocês juntos poderiam, por exemplo, colocar como uma proposta, uma ideia de que vocês têm e mais ou menos dentro daquele escopo, entende? Ou mesmo aquela ideia que a gente pensou para o evento da Jaca, né? De quanto que sairia para fazer para vocês fazerem presentes, para quantas pessoas seria, sabe? Alguma coisa assim. E daí, tipo, o registro, qual que você, sabe? Ter tudo isso certinho. Então, o que eu acho que a gente precisa explorar é explorador, né? Que vai estar trazendo, fazendo esse mapeamento e trazendo até a rede. Então, pode ser quem vai estar submetendo a proposta, né? E daí, uma das coisas que pode acontecer é se ele vai ser o, quem vai, vamos dizer, ser o agente que vai executar, né? Ou se vai ser outra pessoa. Então, mas e daí quem que vai ser o gerente que vai receber e vai transformar esses recursos em cripto, de cripto em, em fiduciário, entendeu? Que vai poder fazer essa conversão para enviar para o projeto.
Então, no caso do CPP, vai ser o Pedro. O Pedro ficou mais ou menos como esse gerente do projeto, mas o Atos, ele tá também ele cumpriu também uma função, assim, de estar meio que é, acompanhando isso, assim, como fosse um revisor, sabe, da proposta. Então, o Pedro submeteu, o Atos recebeu lá no Charmverse, a gente tá fazendo esse caminho lá pelo Charmverse, a gente revisou a proposta, fez feedback, eles mandaram de novo. Então, tudo isso está acontecendo nessa fase do Charmverse. Depois que foi para o Gardens, é uma proposta que a gente pode ficar só renovando o nosso apoio, sabe? E, e adicionando mais propostas para a gente poder é, avançar. Uma forma que a gente viu isso de acontecer é criar um título específico para cada proposta lá no Gardens. Então, proposta um estágio um, proposta um estágio 2, proposta um estágio 3. Isso já seria o suficiente para a gente ter tudo registradinho, assim, sabe? E a gente mesmo escolhendo. Eu acho que isso tudo vai ficar Nossa, muito, muito claro e muito evidente, assim, na hora que a galera começar a usar o Gardens, de fato, e o Charmverse. Eu acho que enfim, voltando um pouco, pegando um gancho daquele assunto anterior do onboarding, e eu acho que também traçando um paralelo com o que a Luciana acabou de falar, como é que eu posso participar, eu acho que passa por esse lugar, assim, de experienciar e usar um pouco o Charmverse, né, inicial, e depois passar lá para o Gardens, e isso já vai ficar muito mais evidente com o que o Cauê está falando. Ah, enfim, faz toda a diferença quando a é, gente usa. eu acho uma coisa é a proposta em si, né? Você já pode, por exemplo, como parte, você já pode fazer uma proposta. Mas se você quiser contribuir para isso se expandir, eu acho que daí esses papéis eles podem ser uma forma, entendeu? De você se geolocalizar também. Você fala assim, estou cumprindo essa função de exploração. Então, meu papel é de explorador, estou trazendo um projeto, também você meio quem que vai botar a mão na massa. Então, também você é o agente. E daí eu preciso de alguém que me ajude com toda com toda a outra parte. Preciso de apoio para estar usando as ferramentas. Então a gente pode ter um alquimista que pode ser alguém da Greenpeace, por exemplo. Então pode ser uma dinâmica que a gente pode estar criando. Eu acho que a gente, na prática mesmo, pode pegar o mesmo modelo de como funcionou, assim, já. Eu acho que o pessoal talvez não tenha, não sei. Como é que aconteceu isso? Toda a dinâmica do CPP Luz do Amanhã, que a iniciativa veio do Pedro. O Pedro pensou nisso, cara. Eu conheço essa galera que tem esses eventos, que quer construir esse espaço lá. Eles já trabalham com regeneração, com agroflorestas, de forma comunitária, tem tudo a ver. Então, cara, percebi que isso tem tudo a ver, Atos. Pensei que a Greenpeace fomenta esse tipo de coisa, ajuda. Como é que a gente pode colocar para participar? Foi a mesma coisa que a Luciana fez agora. E, bom, ele me mandou um áudio. Na prática, ele me mandou um áudio. Aí eu falei, cara, me conta mais. Ele falou, cara, eles querem construir isso, isso, isso. Aí eu disse para ele o seguinte, cara, vamos fazer o seguinte: só tu me mandando o áudio não tem como eu mostrar para os outros e a gente trazer isso para uma coisa mais transparente. Então, prepara um documento PDF e coloca lá, conta a história do projeto, isso que tu acabou de me contar, o porquê que tu acha que é regenerativo, enfim, fala do projeto, fala das pessoas que participam, do quanto aquilo vai impactar, o quanto essa construção, o quanto esse objetivo completo, o que vocês querem conquistar, quantas pessoas vão ser impactadas, sabe? Conta aí, faça um pouco mais. E aí eles prepararam um documento em PDF, e aí sim a gente começou essa dinâmica. Bom, vamos botar esse documento no Charmverse, essa proposta no Charmverse, para que fique visível para todo mundo. E aí a gente identificou ali algumas coisas que a gente precisava enxugar, outras coisas que a gente precisou separar. Foi basicamente separação do orçamento, né? Não, a gente não vai liberar o dinheiro todo de uma vez só, a gente vai liberar o dinheiro por etapas, porque aí a gente consegue comprovar que as coisas estão acontecendo e isso dá mais transparência para o caminho todo. Mas assim, na prática, Luciano, acho que respondendo a tua pergunta de uma forma bem clara, assim, objetiva, é tipo, manda um áudio para alguns de nós, assim, com o que você está imaginando, e a gente vai moldando isso e juntos a gente marca um sync-up para colocar no Charmverse. Eu acho que também tem eu não sei o quanto você está já com intimidade com a plataforma do Charmverse e o Gardens, mas só o fato de colocar o seu projeto, de botar ele para frente dentro dessa dinâmica já vai dar aquela forçadinha para usar a plataforma, entender como é que funciona e ao mesmo tempo a gente já vai vendo a coisa acontecer. Bom, eu acho que é basicamente isso que eu queria, meus 50 centavos sobre. Eu vi o Luzes do Amanhã. Tem como eu acessar o PDF deles para ver qual foi o roteiro que eles utilizaram?
E dentro disso, a gente tem um melhor ainda, a gente tem um modelo de orientação, como se fosse assim, o que que a gente precisa nesse PDF. Então, que é basicamente o que você está precisando, né? A sua ideia de ler o deles era pensar, tá, o que que eu preciso falar, pegar o modelo que eles escreveram e escrever sobre o meu. Mas nós temos Eu coloquei isso no lugar errado. Eu troquei o nós lugar temos disso aí, era pra estar no mais visível aí. Desculpa por Não, isso, Lu. é só a gente compartilhar o link, cara. Tá lá, tá de boa. E lá já tá todas as diretrizes, ó, bota assim, bota o título, coloca, fala sobre isso, enfim, tá bem descritivo. Inclusive, se você tiver sugestão de melhorias, fica à vontade, mas a gente já tem um primeiro modelo de bem legal lá. Você vai gostar. Ah, eu vou ver. Qualquer coisa você manda o link, Cauê, por favor. Ou Atos Tá. também. Pessoas, eu vou ter que sair, Pode tá? mandar sim. Então eu vou finalizar aqui a gravação. Vocês podem continuar, eu vou passar para a Deru o host, tá bom? Ó, eu Então, uma mandei o boa noite. link aí, galera. Valeu, Eu vou precisar Vinícius. sair também. Aí. Eu acho que a Valeu. gente pode Vinícius, muito encerrar. obrigada. Então tá, Valeu, galera. Vini. Boa noite Valeu, para todo mundo gente. aí, Um gente. abraço para Valeu. todos. Grata, pessoal. Até breve. Até breve. Até. Tchau, tchau.